Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre uma aliança com carne e sangue. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que quem quiser comentar algo nos comentários no decorrer do vídeo, agora ou no final do vídeo, fique à vontade. Eu vou estar lendo e ouvindo, isso é facultativo. E que vocês, por favor, se inscrevam no canal, quem estiver me ouvindo que não se inscreveu ainda. Desde já, eu agradeço. Tá certo? E agora vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo mais uma vez me inspire e me tome neste momento, que ele fale através da minha boca, seja apenas um instrumento, Senhor. Assim como os autores bíblicos foram só um instrumento para ele, para escrever os escritos sagrados, que eu também nesse momento seja só um instrumento, Senhor. Inspire as pessoas que estão me ouvindo, como a mim mesmo, para que todos juntos possamos aprender e pôr em prática essa verdade. Senhor, estamos todos no mesmo barco, Pai. Que os três maiores professores do mundo sejam aqueles ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Reis irmãos, antigamente, na época de Abraão, talvez de Noé, né? Naquelas épocas, era feito muitas vezes uma aliança, um pacto, em vez de assinar, como eles não sabiam assinar, né? Não tinha assinatura, esse pacto era feito com sangue e carne. Então, como é que fazia? Eles matavam o animal, dividiam ele no meio, né? Metade de um lado, metade do outro, né? Matavam os animais lá, alguns, né? Nenhum, era alguns. E aí, as duas pessoas que iam fazer esse pacto, essa aliança, né? Esse trato, eles passavam queimando as carnes ali com fogo, né? Aquilo ali significava que eles estavam fazendo um pacto, né? Eles estavam se comprometendo a algo, né? Assim como hoje a gente faz contratos, faz coisas, naquela época eles faziam isso. E Abraão fez um trato desses com Deus, né? Abraão, quando Deus prometeu a ele que ele teria uma grande descendência, que ele teria um filho que iria levar essa descendência adiante, que seria o herdeiro dele, Abraão pediu uma garantia de Deus, porque ele já estava com uma idade avançada, a esposa dele também, né? E a esposa dele dava todo o sinal do mundo que ela era estéril, né? Que ela não podia ter filhos. Então, ele quis uma prova de Deus quanto a isso. E aí Deus, então, ordenou que ele matasse os animais e colocasse lá no chão, né? E aí, estava lá, Abraão caiu no sono. Aí começou a vir os corvos lá, os urubus, os abutres, tentar comer aquelas carnes. Ele começou a espantar os animais de lá. E aí veio a voz de Deus, começou a falar com Abraão, e ali foi feito um trato, né? Deus disse que daria todas aquelas terras ali em volta de Canaã para a descendência de Abraão, né? Para Abraão. E só que antes de pegar as terras, né? Que a descendência de Abraão iam ser escravizados durante 200 anos, 700 anos, acho que 700 anos, não tenho certeza, lá dos anos, iam ser escravizados no Egito. No Egito não, uma terra estranha. Fui ler ali, quer dizer, irmãos, 400 anos, né, que é a descendência de Abraão, né, ele mandou Abraão ir para o céu e contar as estrelas se ele pudesse contar. Ele não conseguiu contar todas, eram muitas estrelas que tinham lá. Falou, assim será a sua descendência, não poderá ser contada. Né? Só que ele falou que antes, essa descendência de Abraão, antes de tomar posse daquelas terras, né, que elas seriam escravas numa terra alheia, né, uma terra estranha. Né, eles seriam escravizados. Abraão concordou com aquilo, entendeu? Então, aí já vem um ponto, queridos irmãos. Israel, o povo de Israel, eles não ganharam aquelas terras a qual, a qual eles herdaram de Deus de mão beijada. Muita gente fala, não, eles foram lá e roubaram a terra dos outros. Eles
Eles invadiram terras de outras pessoas. Quem disse que eles tinham direito a essas terras? Né? Essa pessoa que não acredita em Deus fala isso. Quem disse que eles tinham direito a essas terras? Não sei o quê. Sabe o que está escrito na Bíblia? Mas aí já vem uma resposta para essa tipo de pessoa. Eles sofreram 400 anos lá de escravidão para pagar por essas terras. Eles pagaram por essas terras, né? Toda aquela escravidão, aquele sofrimento que eles tiveram no Egito, foi paga, foi pagamento pelas terras. Então, eles conquistaram esse direito a essas terras. Não foi dado de uma beijada. E Abraão concordou com isso, né? Aí, depois que Abraão concorda com aquela situação, Deus passa no meio das carnes lá com fogo e queima todas as carnes. Olha o que eu falei, Deus, mas Abraão não passou. Então ele não concordou. Ele concordou, mas ele não passou. Por que ele não passou? Porque não é ele quem garante que aquela promessa, que aquela aliança iria acontecer, mas sim Deus. Deus era a única garantia, né? Deus era a única garantia. E assim foi, né? E passou-se os anos, Abraão morreu e ele não viu essas terras que Deus prometeu a ele. Depois veio seu filho Isaac, né, que nasceu de Sara, uma mulher estéril com 90 anos, e ele com 99. Isaac também morreu, não viu essas terras. Depois veio Jacó, Isaú, né? Jacó foi o filho escolhido, que depois virou Israel. E ele morreu e não viu essas terras, não recebeu essas terras. Aí veio José, o filho escolhido de Jacó, entre os 12 lá, 13, né? Ele morreu e não viu essas terras, não adquiriu. E veio mais algumas gerações que ficaram escravizados lá no Egito e também não viram essas terras. Aí depois, você vê que só o tempo de Moisés, foram 400 anos, o tempo de Moisés, que ele nasceu, ele viveu 40 anos lá no Egito, né? Depois ele fugiu para Midian, lá ele viveu mais 40 anos, então ele tinha 80 anos quando ele veio libertar o povo de Israel, lá no Egito. Então você vê que pelo menos 80 anos desses 400 foi na era de Moisés, né? E aí Moisés liberta aquele povo e eles ficam mais 40 anos no deserto, ou seja, a maioria dos que foram escravizados no Egito, eles não entraram também, não viram também a resposta a essa promessa, né? Somente quem era criança no Egito, né, com exceção de Caleb e Josué, que já eram grandes, né? Os outros todos não chegaram a receber essa terra prometida, né? E aí você vê que depois disso ainda muita gente morreu em guerras, morreu de idade, porque demorou anos aí, 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá quantos anos, para que eles tomassem posse realmente da terra prometida, né? Aí passou a vida de Josué inteira. Aí Josué, no finalzinho da sua vida, ele dividiu as terras. Então só aí então que eles tiveram posse realmente da terra prometida. Olha quantas gerações precisou passar para que a promessa de Deus se cumprisse. Abraão, né? Mas o importante é que eles pagaram. Eles pagaram para estar ali. Se eles não pagaram, os que estavam ali, os seus antepassados pagaram. Eles herdaram as terras que os seus antepassados pagaram, muitas vezes com o próprio sangue, com a própria vida deles, né? Eles deram sangue lá, muitos morreram lá de tanto trabalhar. Deram sangue para que aquele povo tivesse ali pago o direito daquelas terras, né? E aí, queridos irmãos, a gente vem agora lá para Jesus no Novo Testamento. Jesus ali na cruz, ele fez dois atos. Ele pagou o nosso pecado com o sangue dele lá, quando ele morreu. E no mesmo momento em que Jesus morreu e o nosso pecado foi pago, ali foi feito o pacto de sangue e carne. Pois a carne de Jesus foi rasgada quando o cara enfiou lá a lança.
E também nos pregos da cruz. O sangue foi derramado. E ali, teve ali o pacto de que, a garantia de que Jesus voltará para nos buscar. Captaram? Essa é a garantia que nós temos, que Jesus vai voltar. Deus ele fez o pacto ali, a aliança, né? Ali foi feita uma aliança. E essa é a garantia que nós temos da vida eterna. A garantia que Jesus vai vir buscar aqueles que realmente querem a vida eterna. Aqueles que desejam a vida eterna. Né? Do mesmo jeito que houve um pacto com sangue e carne lá, o pacto de Jesus também foi com sangue e carne. E essa é a garantia que nós temos, que a vitória nossa já está garantida. Agora, só depende de nós. Nós vamos se alistar do exército vitorioso que vai para a guerra, que vai vestir a guerra final. Né? O famoso Armagedon. Né? Nós vamos ir para a guerra ao lado de Jesus, que já é vitorioso, já é garantida a vitória, ou ao lado de Satanás e seus demônios, que já estão derrotados. Jesus e seus anjos, Satanás e seus demônios. Em qual exército você vai se alistar? A vitória já é garantida. Né? O próprio Satanás sabe disso. Depois que Jesus morreu naquela cruz, a vitória já foi dada. Né? Quem tiver no exército de Jesus vai para a vida eterna. Não tem erro. Né? Não tem. Já está garantido. Para participar desse exército, nós temos que passar a viver conforme as limitações que Jesus nos deu. Se fosse assim, queridos irmãos, nós poderíamos viver matando, roubando, fazendo tudo errado. Então quer dizer que eu posso matar, roubar, adulterar, posso dar facilidade com o meu próximo, posso adorar imagens, posso desonrar meu pai e minha mãe, posso desonrar o nome de Deus, posso tudo. É assim? Né? Que destruir meu corpo, posso tudo que eu vou estar salvo, vou lá para a vida eterna. Todo mundo vai? Claro que não. A Bíblia é muito clara. A maior parte dos seres humanos não vão ter a terra prometida. Por que não vão entrar? Porque não querem. A maioria, maior quantidade de grão de areia da praia é a quantidade de pessoas que não vai entrar na vida eterna. E por que não vão entrar? Porque se recusam a entrar. E por que se recusam? Por quê? A vida eterna que Jesus está nos propondo, não vai haver mais fornicação, não vai mais haver pornografia, não vai mais haver balada, não vai mais haver carnes imundas. Vai ter que guardar o sábado. Essa vida que ele está oferecendo é a vida que está sendo proposta na Bíblia, no manual da sobrevivência, manual da vida na Bíblia. É aquela vida que ele está nos oferecendo. A vida que Adão e Eva, por exemplo, tinham no Éden. Então, ele está nos oferecendo frutas, verduras, legumes. É isso que ele está oferecendo. Mas além disso, nós vamos ser governados por um líder justo, que é Jesus. Vamos conviver com ele, com o nosso Deus. Imagina viver assim, você poder olhar para Jesus, abraçar, pegar na mão, agradecer. Imagina isso. Deus vai estar ali do nosso lado. Mais do que quando ele teve ao lado dos judeus. Né? Ele deu dois exemplos disso na Bíblia, né? Dois exemplos na história. Como é que vai ser na vida eterna. Deus estava do lado dos israelitas ali no templo, ali no tabernáculo, durante todo o território do deserto. E depois no templo de Salomão, lá em Israel. Depois, no Novo Testamento, nós vemos a outra maneira que Deus vai estar conosco. Na figura de Jesus. Né? Do mesmo jeito que Jesus esteve aqui, caminhou entre nós e morreu depois, da mesma maneira Jesus vai estar conosco na vida eterna. Ele vai estar caminhando com a gente, ele vai estar convivendo com a gente e vai estar reinando no mundo. Entendeu? É essa vida que ele está nos propondo na vida eterna. É essa vida que ele propôs quando ele comprou esse direito, quando ele morreu naquela cruz. Ninguém vai falar que Jesus está obrigando, não. Ele comprou o direito do mundo novamente. Então vamos recapitular. Lá no Éden, Abraão entregou os direitos do mundo, Adão entregou os direitos do mundo a Satanás, quando ele e Eva comeram a fruta proibida. Deus, primeira coisa, Deus entregou o poder do mundo a Adão. Adão, por sua vez, entregou o poder do mundo
a Satanás. E aí aconteceu, Jesus veio e comprou esse direito do mundo de Satanás, né? Ele comprou de volta o direito ao mundo. Mas foi para Satanás que ele pagou? Não, ele pagou para o próprio Deus. Por quê? Porque, segundo a própria lei de Deus, o preço pelo pecado é a morte. Então Jesus veio e morreu para que nós pudéssemos termos a vida eterna. Então ele compra esse direito. Entendeu? Então ele comprou o direito de levar seres humanos para a Terra. Entendeu? Ele conquistou, na verdade, a palavra não comprou, ele conquistou esse direito. Né? Com o próprio sangue, com a própria carne dele. Então, ele tem o direito agora, ele é quem comanda o mundo. Ele tem o direito de fazer com esse mundo o que ele quiser. E ele quer, com toda a sua benevolência e misericórdia, nos levar de volta ao paraíso ao qual nós somos expulsos. Só que para isso, ele precisa trazer para a terra o paraíso de volta. E para que o paraíso volte, essa terra aqui que nós vivemos, corrupta, impura, suja, imunda, maléfica que nós vivemos, tem que desaparecer. Então ele está fazendo o quê? Ele pegou, fez o quê? Ele convocou, né? Enquanto ele estava aqui, aqueles 30 anos, ele começou a pregar sobre isso. Né? Nós vimos nas suas parábolas, nas suas coisas. Depois que ele morreu, ele convocou os seus apóstolos para continuar levando essa mensagem, né? Da salvação, oferecendo para as pessoas a vida eterna que ele está oferecendo. Que elas venham para esse mundo que ele vai criar. Depois que os apóstolos se foram, muitas pessoas continuaram pregando por aí. Aí veio esse ataque todo, foi proibida a Bíblia, aí se levantaram protestantes como Lutero, Zwingli, e começaram novamente a trazer a mensagem do Senhor. E hoje em dia, nós temos o quê? Missionários, como pessoas, mensageiros, que estamos aqui e levando a mensagem do Senhor às pessoas, chamando para a salvação, chamando para essa vida que Ele está nos oferecendo. Né? É essa vida que Ele está nos oferecendo. Ele está chamando a gente para viver com Ele na vida eterna. Este mundo vai sumir. Quem escolher continuar dele vai sumir junto com Ele. Né? Não é Jesus que quer. Por ele leva todo mundo. Só que ele não pode fazer isso porque ele não pode obrigar. Né? Quem quer amar não pode obrigar ninguém a nada. Né? Eu estava assistindo a novela do SBT Caverna Encantada e o personagem Thomas estava namorando com a personagem Cristina. E ela sonha em ser uma grande cantora, ela tem uma voz bonita, ela canta bem. E aí, né, ela foi chamada numa gravadora e tudo mais. E aí ela tava com tudo para fazer uma carreira musical, né? Tem uma chance grande. Mas aí ele chega para ela, o Thomas, e fala para ela que ou ela vai ter que fazer a carreira, ou ela vai ter ou o namoro deles. Né? E aí, no primeiro momento, ela escolhe o namoro. Mas depois, ela reflete sobre o assunto, chega lá um dos caras do, do, como é que fala? Lá da gravadora falar com ela, levando já um contrato para ela assinar, e ela acaba assinando, depois ela vai para ele e fala, acabou, né? Então, e aí ele ficou muito triste, continua ainda na novela triste por conta disso. Mas de quem foi a culpa dele? Por quê? Ele não tinha o direito de exigir isso dela, né? Ela poderia muito bem continuar o namoro com ele e seguir a carreira musical dela. É o sonho dela, ele não tem o direito de impedir. Quem ama não pode querer obrigar ninguém a nada. Não existe amor na obrigação, entendeu? Quem obriga não ama. E Deus, por nos amar, Ele nos deu a liberdade de escolha, assim como Ele deu a liberdade de Adão e Eva escolher entre seguir o bem ou o mal, de comer ou não da árvore do bem e do mal, assim como Ele nos deu até hoje, e continua dando o direito de escolher entre servir a vida eterna e ou a morte eterna. Sair desse mundo e vir para Deus ou continuar vivendo no mundo. Ele está dando liberdade. O próprio Satanás, ele deu a liberdade, ele deu chance para Satanás voltar atrás. Infelizmente agora já não tem mais chance para Satanás, né? E para seus demônios. Até para Satanás ele deu chance. Entendeu? Deus dá chance para todo mundo. Ele deu chance para Caim quando matou Abel.
Até hoje continua dando chance. Depois de simplesmente matar Adão e Eva lá e acabaram com tudo, mas não. Ele deu a chance de Adão e Eva de, de se voltarem para Deus, se arrepender, para que eles tivessem essa vida eterna, pudessem voltar um dia para o paraíso. Ele deu a chance àquela adúltera, não matou lá, Jesus não matou a adulta apedrejada, porque ele deu a chance a ela de se arrepender e estar no paraíso. Porque Jesus sabe que o preço do pecado é a morte, mas ele sabe que todos nós vamos morrer de qualquer jeito. Só não aqueles que estiverem vivos no seu retorno e aqueles que subiram ao céu sem morrer, no caso Enoque e Elias. O restante vamos todos morrer. Então, ele não tem que apressar essa morte. Nós já vamos pagar pelo nosso pecado com a morte. Entendeu? Agora, ele quer dar a oportunidade que a gente ressuscite para a vida eterna. A gente vai morrer, mas a gente vai ressuscitar para a vida eterna. Né? E Jesus, então, purificadamente, ele deu o sangue puro dele para nos salvar. Então ali houve um pacto de sangue e carne. E aí essa garantia que nós temos, né? De Deus garante que nós vamos estar na vida eterna. Agora, né, na verdade ele garantiu a vida eterna ali, mas agora somos nós que decidimos se nós vamos querer ir para essa vida eterna ou não. Eu tenho dois, como eu sempre falo, nós temos dois caminhos para seguir. Nós temos que aprender, nós temos que entender e escolher o caminho certo. Tá certo? E nós vamos estar com Jesus. Só que para isso nós temos que seguir o caminho de Deus. Nós temos que ser obedientes. E como é que eu sirvo a isso? Lendo a Bíblia, usando a Bíblia, indo atrás da verdade que está na Bíblia. Tem pessoas que tem que falar, nossa, quer ser vegetariano? Não sei o quê. Gente, será que não vale a pena deixar de ter um prazer de comer um pedaço de carne, por exemplo, e evitar uma dor terrível de um câncer? Né? Um colega meu teve a mãe com câncer. Né? Ele perdeu a mãe dele com câncer. Diz que ela estava internada no hospital, dopada de morfina e tramol, que são as duas maiores analgésicos que existe, e mesmo assim ela gritava de dor. Será que nós vamos, que vale a pena arriscar sofrer isso por um prazer de comer um pedaço de carne? Ou pior, comer principalmente as carnes imundas que são proibidas por Deus? Será que vale a pena eu arriscar a minha saúde, arriscar uma coisa dessa, para tomar um copo de cachaça, um copo de cerveja, um copo de vinho? Será que vale arriscar isso para colocar um cigarro na boca? Será que vale arriscar isso para usar drogas? Será que vale arriscar isso? Qualquer prazer do mundo? Será que vale arriscar uma AIDS ou outro vírus qualquer sexualmente transmissível por conta de fornicação? Será que vale a pena, queridos irmãos? Sinceramente, para mim não vale. Desde que eu me converti, eu escolhi servir o Senhor. Portanto, eu abdiquei de comer as carnes imundas, abdiquei de tomar qualquer bebida alcoólica, eu já não bebia mesmo, só bebia um golinho de vinho, eu bebia um suco de uva. Eu abdiquei de tudo que vai contra Deus. Só não abdiquei da carne 100% ainda. Não abdiquei pelo seguinte: eu moro com meu pai e com a minha mãe, e infelizmente eles não aceitam a abdicação da carne. Porque se eles fossem, seguissem o mesmo pensamento que eu já seria vegetariano há muito tempo. Né? A minha intenção é ser vegetariano. Né? Assim que eu tiver minha esposa e ela aceitar isso também, nós vamos juntos ser vegetarianos e criar nossos filhos vegetarianamente. Por quê? Porque é a alimentação que Deus escolheu pra gente. Né? E se Deus escolheu pra gente isso, por que é que nós não vamos seguir o que Deus escolheu pra gente? Por quê? Não, por quê? Hã? Será que Deus quer o nosso mal? Não. Se ele escolheu, quando pôs Adão e Eva lá no Éden, deixar Adão e Eva comerem frutas, verduras, legumes, tudo que tinha semente lá, por que é que hoje em dia eu vou fazer diferente? Será que ele queria o mal de Adão e Eva? Não. Claro que não. Você vê que até antes do dilúvio ninguém comia carne. A carne entrou na alimentação pós-dilúvio. Por quê? Porque não existia mais carne, comida. Tudo na terra foi destruído. E aí o que acontece? É,
foi obrigado os noécios a comer carne, porque não tinha fruta, até que deu fruta de novo. Só que o ser humano continuou a comer. Não era para comer. Você acha que Deus gosta que a gente mate os próprios animais para comer? Ah, faz parte daí da vida. Não, não faz parte. Os animais se matarem para comer, tudo bem. Porque faz parte da nova realidade deles. Não da criação, que eles também eram vegetarianos. Mas é atual. Agora, nós seres humanos somos racionais, não somos irracionais igual os animais. E nós temos que comer. Temos frutas, verduras, legumes, temos um monte de coisa. Nós não precisamos se alimentar de carne. Que nem, por exemplo, todo sábado eu vou na igreja, eu almoço na igreja, a gente faz uma junta panela, cada um leva uma coisa. Não tem carne lá. Às vezes tem carne de soja, às vezes tem um bolinho com carne só. Não faz a mínima falta. A gente come aquele pratão enorme, enorme mesmo de comida, porque a gente vai colocando um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, dá aquele pratão enorme. A gente come tudo, não se sente azia, se sente saciado, entendeu? E é isso que nós precisamos fazer. E as pessoas, a maioria das pessoas comem, não se alimentam. Por quê? Porque a pessoa precisa de vários nutrientes. Então, quando você come erradamente, você não tem a nutrição necessária. Então, se você come, dali a meia hora você está sentindo fome de novo, é porque você não se alimentou, você só comeu. Então, o teu corpo começou a digestão daquela comida, quando o estômago começou a ficar mais vazio, você começou a sentir fome outra vez. Por quê? Você não se alimentou. Então, o teu prato tem que ser bem colorido, tem que ter verde, laranja, roxo, branco, marrom, tem que ter várias cores no seu prato, tem que ser colorido. Quanto mais colorido ele for, mais substância você tem no seu prato. E se for necessário, você deve fazer um acompanhamento nutricional também. Então, por exemplo, você deve tomar vitamina, uma vitamina que todo mundo tem que tomar é magnésio. O nosso solo aqui, ele é pobre em magnésio porque nós não temos vulcão. O magnésio vem do vulcão. Então, o nosso solo é pobre em magnésio. Então, a alimentação que a gente come não tem magnésio, guarda. Então, é ideal que a gente tome magnésio, né? Compre lá a vitamina de magnésio, tome, para que a gente possa repor esse magnésio, entendeu? E assim é a vida. E tem outras vitaminas também, a gente precisa compor zinco, coisa. E tem que ver o que precisa, às vezes fazer um exame de sangue detalhado e ver essas substâncias que está faltando no nosso corpo, que não está, e passar a tomar. E completar a alimentação, e isso vai fazer sua saúde pra gente. Nós vamos se sentir saciados e vamos se alimentar melhor. Entendeu? Nós precisamos nos alimentar melhor. E fazendo isso, a gente evita essas doenças futuramente. Entendeu? Então Deus está nos oferecendo essa vida, queridos irmãos, de paz e alegria. Só que nós temos que seguir algo que Ele está pedindo. Ele não está pedindo muito, né? Ele está pedindo a gente fazer o bem ao próximo, olhar para as pessoas com amor, com afeto, e não com briga. A gente evitar provocar contenda na nossa casa, pelo contrário, a gente provocar na nossa casa bons relacionamentos, amizades, entendeu? Procurar se viver bem com a família, viver bem com os vizinhos, né? Hoje mesmo eu estava aqui conversando com meus inquilinos lá em São Paulo, uma veio mandou mensagem reclamando que o meu outro inquilino, que é o que está com 3 casas, que ele deixou uma faca na janela, e francamente, né, gente? Eu falei, vocês têm que se resolver aí. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Se resolvam quanto a isso. Não adianta ficar arrumando confusão, né? Então é assim. Então, tem que tentar se resolver, não adianta arrumar encrenca, que nem, por exemplo, quanto tempo que eu vou ter meu pai aqui comigo ainda, minha mãe, não sei. Ninguém tá livre. Eu posso morrer agora aqui, ter um ataque cardíaco, morrer e cair aqui morto. Nesse instante. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Por que perder tempo na nossa vida, que é tão curta, tão rápida, com brigas, com discussões, virando cara, deixando de se falar? A minha mãe, por exemplo, ela tá há anos sem falar com o irmão dela. Anos. A troca de quê? De nada. Por causa de uma discussãozinha por telefone, de meia boca.
por causa de acusações que ela faz para ele sem prova nenhuma. Tá apontando o dedo para pessoa sem saber, não, eu acho que é, porque não interessa, achômetro não é verdade. Você não pode julgar e crucificar a pessoa sem prova. Ele pode ser isso, fazer aquilo, pode, mas você não tem prova. E mesmo que tivesse, é teu irmão. Para de ficar, ele nunca vai deixar de ser irmão. Então, por que viver com a rancor da pessoa? Não precisa. Você não precisa ter aquela amizade, ficar ligando, conversando, mas perdoa e siga a sua vida. Se ele te ligar, você conversa numa boa. Se ele falar de vir na sua casa, deixa que ele venha. Mas você não. Agora você não tem que estar arrumando de amizade. É muito chato isso. É tudo isso que você está vendo. É isso que ele vai nos julgar. Se eu olho para o próximo, se eu perdoo, se eu me arrependo dos meus pecados, se eu trato as pessoas bem, se eu tenho amor ao meu corpo, se eu tenho amor ao próximo. São essas coisas que Deus vai olhar e perguntar se eu estou apto ou não a entrar na vida eterna. Se eu amo meu próximo, se eu amo a Deus em primeiro lugar, se eu ponho Deus em primeiro lugar na minha vida, se eu respeito as coisas que eu sei sobre Deus, se eu não faço nada errado para as pessoas, pelo contrário, se eu trato bem as pessoas, Deus está vendo tudo. E na hora certa, ele vai, na hora que ele voltar para nos buscar, ele vai levar só aqueles que realmente são aptos a entrar. Ah, mas eu tenho que seguir os 10 mandamentos para entrar no céu? Não exatamente. O ideal é que você seguisse. Mas quando você entrar lá no céu, você vai ter que seguir. Né? O ideal é que você seguisse para você já ir se acostumando. Mas, mas nesse mesmo momento, ele não vai cobrar de você os 10 mandamentos, essas coisas. Ele vai cobrar de você essas coisas que eu estou falando. Né? Por quê? Ele vai cobrar de mim. Ele vai cobrar os 10 mandamentos, porque eu conheço os 10 mandamentos e sei que devo seguir. Agora, de vocês que não conhecem, por exemplo, a guarda do sábado, ele não vai cobrar. Ele vai salvar vocês por ignorância, por não conhecerem a guarda do sábado. Mas quando chegar lá no céu, vocês vão ter que guardar o sábado. Né? Ele vai levar as pessoas que são sinceras na fé, que realmente querem servir o Senhor, independentemente da igreja que frequentem. Como eu já falei, a igreja não vai salvar ninguém, o que vai salvar é o seu caráter, é a sua característica, é a maneira como você age, como você pensa. Né? Você pode até fingir e agir bem, mas se no seu interior você está fazendo aquilo ali de obrigação, está fazendo aquilo ali porque você quer ser salvo, não. Você tem que estar fazendo aquilo ali por vontade, por sinceridade, porque você realmente ama o seu próximo, porque realmente você se sente bem fazendo aquilo. E não é isso que Deus vai ver. É isso que ele vai enxergar e vai decidir se você vai ser salvo ou não. Tá certo? Só que quanto mais você ama o próximo, você faz as coisas para Deus, mais você vai querer servir a Deus. Então, é claro, se você realmente é sincero e quer servir o Senhor, você não vai ouvir o que eu estou falando aqui e vai virar a cara para o outro lado e pronto. Não. Você vai pegar e você vai pesquisar na Bíblia, vai atrás do que eu estou falando para saber se eu tenho razão ou não, se realmente deve guardar o sábado ou não. E você vai ver que eu tenho razão e você vai passar a guardar o sábado porque você quer realmente servir o Senhor. Agora, se você está ouvindo o que eu estou falando e mesmo assim você renega o que eu estou falando e não quer saber, aí eu lamento a vocês. Mas vocês não vão ser salvos. Porque vocês estão ouvindo o que eu estou falando e não estão tendo nem a ideia de tentar ir atrás. Você pode até pesquisar atrás e chegar à conclusão que não é verdade. Não tem problema. Mas Deus está vendo a sua sinceridade de ir atrás da verdade. Agora, se você simplesmente renega o que eu estou falando, é porque você não tem interesse em Deus, na verdade dele. Tá? Porque tudo que chega para mim e fala, eu vou atrás. Que nem, por exemplo, a minha tia, ela é testemunha de Jeová. Ela chegou para mim e falou que ninguém está no céu, só Jesus foi para o céu. Né? E eu ouvi aquilo, no momento eu não concordei. Porque eu falei, não. Né? E eu fui atrás da Bíblia, reli as passagens, tudo, e cheguei à conclusão de que Enoque está no céu, Elias está no céu, né? E Moisés foi ressuscitado e também está no céu. Aí ela pegou, deu lá a desculpa de que Moisés foi ressuscitado ali, falou com Jesus e morreu de novo. Aí eu peguei, cheguei nela e falei, acabei nem falando muita coisa, tentei aguentar alguma coisinha, mas desisti porque ela é muito rígida, muito ignorante com esse tipo de coisa, não tem muito pra frente, mas
Aonde está escrito na Bíblia que Moisés foi ressuscitado e morreu logo em seguida? Né? Foi para falar com Jesus e depois morreu. Que lógica que tem isso? A Bíblia não fala isso. Então, eu não concordei com o que ela falou. Eu fui atrás, não achei nada referente a isso. Não concordei. Agora, eu fui atrás. Por quê? Porque me interessa saber. Que nem, por exemplo, lá na igreja outro dia falaram que o primeiro ato de espiritismo foi feito no Éden. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Depois eu fui pensar, fui refletir e eu concordei. Realmente, porque Satanás incorporou na serpente, né? né? E também tem o caso de Caim e Abel lá da oferta que eles colocaram lá ao Senhor. E, e falam que Deus não aceitou a oferta de Caim porque não tinha sangue. E eu até hoje eu fico meio receoso quanto a isso. Por quê? Eu acredito que se Caim tivesse sido honesto com Deus, né? Tivesse sido honesto, ele fosse uma pessoa de Deus realmente, que tivesse sinceramente interessado em se aliar a Deus, estar com Deus, e tivesse pego as melhores frutas que ele tinha, no, lá as melhores frutas que ele tinha, todas as melhores lá no pé, as primícias melhores, mais bonitas, e oferecido a Deus, Deus teria aceitado a promessa, a oferta dele. Mesmo que ela não tivesse sangue. Porque muitos alegam que Deus não aceitou a oferta de Caim também, porque não tinha sangue. E a oferta tinha que ser com sangue, né? Eu acho que a Bíblia não é muito clara quanto se Caim, se Caim e Abel, Adão e Eva sabiam o negócio de sangue. Porque a Bíblia não fala sobre isso. E o que a Bíblia não fala, Deus pertence, não é? Mas uma coisa é clara, né? Caim, ele não teve sinceridade nenhuma. Ele fez aquela oferta não porque ele tinha interesse em se relacionar com o Senhor, mas porque ele tinha interesse de voltar para a terra que eles perderam. Porque provavelmente Adão e Eva já tinham contado para ele que eles perderam o Éden, que estavam no paraíso. O interesse deles era voltar para o paraíso e não servir ao Senhor. Que é exatamente isso que muita gente faz hoje em dia, né? O interesse da pessoa é ir para o paraíso, mas não de servir o Senhor. Mas não sinceramente, ela quer ir para o paraíso, mas não quer abrir mão das coisas mundanas. E Deus está vendo que ela não é sincera. E ela não vai levar essa pessoa. Seja ela de qual igreja for. Pode ser da adventista, qualquer uma. Não importa. Entendeu? Então nós temos que entender. Que nós temos que estar com o nosso coração aberto, entender que verdades podem surgir, que a gente não conheça. Mas nós temos que agregar, né? Não fazer igual aquele pastor que foi apontado por uma mulher sobre uma verdade e simplesmente ele pegou e falou: não, não esqueça isso, por isso que eu não gosto que as pessoas na minha igreja estudem a Bíblia. Esse cara vai estar mostrando que ele não é de Deus. Como é que uma pessoa que monta uma igreja para falar de Deus fala que os fiéis não têm que ler a Bíblia? Ele não está querendo ler a palavra de Deus verdadeira. O mínimo que ele tinha que fazer é ficar empolgado, igual teve um pastor que fez o inverso desse. Ele recebeu uma verdade, né, a respeito sobre o sábado. Foi falado com ele começou a estudar sobre o assunto e chegou à conclusão que era verdade, né? Aí ele começou a pregar na igreja dele a respeito sobre o sábado e falou que eles deveriam mudar o nome da igreja para outro nome, porque a igreja a qual eles tinham o nome não guardava o sábado, e o sábado era para ser guardado, né? Muitos, uma grande parte dos fiéis da igreja aceitaram o que ele falou e concordaram em mudar o nome. Outros não concordaram e deixaram a igreja, né? E eles mudaram o nome da igreja para uma outra que guardava o sábado, né? Então, por quê? Porque ele entendeu isso. Então, esse cara estava aberto. Por mais que ele fosse de uma outra igreja, de uma outra doutrina, que não guardava o sábado, ele estudou a palavra, ele recebeu essa mensagem de alguém apresentou para ele o sábado, ele foi pesquisar, chegou à conclusão que realmente o sábado era para ser guardado e pôs isso para os seus fiéis da igreja. Isso é o que o verdadeiro líder religioso faz, entendeu? Ele vai atrás da verdade e traz a verdade aos seus fiéis. Agora, esse outro pastor que recebeu uma verdade
e a rejeitou, e ainda falou que os fiéis não tinham que estudar a Bíblia, esse pastor, ele não é um servo, líder espiritual, não é um líder religioso. Não. Ele é ali um empresário. São empresários disfarçados de pastores. Ele está ali para enriquecer, para encher o bolso. É um comércio. Ele não está ali para levar a palavra do Senhor. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vamos servir a Deus. Vamos procurar ouvir o que as pessoas têm a dizer. E se a gente não sabe, vamos atrás de pesquisar. Vamos chegar a uma opinião. Se você quer realmente servir o Senhor de verdade, se você é sincero, ouça o que as pessoas têm a dizer e tentem servir o Senhor. Tá certo? Ouça o que as pessoas têm a dizer e vão atrás de saber se é verdade ou não. Você não tem que ouvir o teu líder da igreja, nem a mim, nem ninguém. Vai atrás da Bíblia e veja a realidade por si só. Você entende que a Bíblia é o livro do Senhor? Sim. Então, vai atrás dela. Ela pode te mostrar a verdade. Pesquise e chegue você mesmo a uma conclusão. Olha o Espírito Santo para que ele te dê a verdade. E você chega a uma conclusão. Tá certo? Tá cheio de programas aí, você pode procurar na internet, tem programas a respeito sobre o sábado, ali na programa da TV Novo Tempo, tem um monte falando sobre a guarda do sábado, explicando as coisas. Tem revista Curso Bíblico falando sobre a guarda do sábado, e outras que também tem parte delas falando sobre o sábado. Então, vamos estudar. Não custa você ir atrás da verdade. Você vai saber se é verdade ou não. Você entendeu? Vai atrás da verdade. Captaram? Só você pode ir atrás da verdade. Vai atrás dela. Descubra por si mesmo. Não ouça que pastores que dizem, não, a verdade está na Bíblia. É só você ler, é só você estudar, é só você ver o que falam os líderes antigos, os profetas, os patriarcas. Estudem a Bíblia, gente. É ela que é a fonte da verdade. Procurem entrar na verdade. Se vocês são sinceros no Senhor, lutem sempre pela verdade dele, vai atrás da verdade. Se alguém falar alguma coisa para você, vai pesquisar para ver se é verdade. Depois que você chegar a uma conclusão, aí por si só, você não vai perguntar para o teu pastor, não. Você vai perguntar na Bíblia. Se você chegar à conclusão que é verdade, você vai ter pastor e falar, pastor, eu cheguei à conclusão que a guarda está verdadeira, por isso, por aquilo outro, e dar vários argumentos. Se o seu pastor pegar e falar, muito bem, nós vamos estudar sobre o assunto, vamos ver se realmente se isso é verdade, é sinal que ele realmente é honesto com você, e está querendo levar vocês para Deus. Agora, se ele pegar e der de honra, falar, não, esquece isso aí é besteira, isso aí é conversa, olha, você foi abolido, que não sei o quê, não quero saber disso não, não sei o quê, e tentar sair fora, não se interessar pela verdade, caia fora, porque esse pastor aí não está querendo te levar para Deus, ele está querendo só enriquecer as suas custas, tá certo? Tem muito líder religioso aí em todas as igrejas, sinceros e honestos, mas tem muito líder religioso que está ali só pelo dinheiro, essa é a verdade. E a maior prova disso foi Caifás e Anás, que eram líderes religiosos. E também Jairo, né? Caifás e Anás, que eram líderes religiosos, sacerdotes e sumos sacerdotes. E Anás tinha sido sumo sacerdote antes de Caifás. Eles estavam ali para encher o bolso de dinheiro. Você vê que eles não tiveram o mínimo interesse de saber se Jesus era de fato o Messias. Né? Na novela Jesus ainda fala que eles foram olhar atrás para descobrir, não para descobrir se Jesus era o Messias, mas para arranjar provas de que Jesus não era o Messias. Só que cada vez que eles olhavam alguma coisa, apontava, né? Quando eles falaram, aqui, ó, fala que Jesus, fala que o Messias ia nascer lá na Cananéia, né? Lá de Belém, na Cananéia. E Jesus nasceu na Nazaré, Nazareno, ele não pode ser o Messias. E o irmão de Jesus que trabalhava lá, fazia parte lá do templo, né? Era um dos sacerdotes lá, falou para o Caifás, não, Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, na Cananéia. Né? Jesus nasceu lá. Então era mais um ponto apontando que Jesus era o Messias. Aí ele vai olhar lá. Messias viria de uma virgem. Maria era virgem quando Jesus nasceu. Jesus, o Messias, ele ia entrar na cidade montado na Jerusalém, lá na cidade, montado num jumentinho que nunca tinha sido montado. Ele entrou.
Então tudo que ele estava falando sobre o Messias aconteceu. Então se Caifás tivesse realmente com intenção de seguir a Deus, ele teria enxergado ali que Jesus era o Messias, né? Na palavra. Pelo menos na novela, né? Não sei se de verdade que a Bíblia não fala exatamente isso, né? Mas fala que Caifás fez de tudo para derrubar Jesus. Então, vamos supor que ele tenha feito isso mesmo. Se ele fez isso, só que ele não teve a intenção de seguir Jesus. Ele não queria, né? E na novela, você vê que em nenhum momento na novela, na história da Bíblia, em nenhum momento fala que Caifás deu a hipótese de Jesus ser ou não o Messias. Ele simplesmente quis de tudo renegar Jesus como Messias. Por quê? Porque ele teve medo que Jesus tomasse o poder dele, que acabasse com o ganha-pão dele. Ele estava pouco se lixando para a fé das pessoas, estava pouco se lixando para Deus. Ele queria pensando no próprio umbigo. Porque Caifás e Anás só queriam saber de encher o bolso com dinheiro. Mesma coisa que muitos líderes religiosos hoje em dia. Eles só querem encher o bolso de dinheiro. Mas levar as pessoas para Deus, eles não querem, não. É por isso que pessoas como eu estamos aqui, gravando mensagem aqui, levando mensagem na porta das pessoas, tentando trazer as pessoas para Deus. Sair das garras desses falsos por aí que nós temos. Né? Isso é importante, queridos irmãos. Leiam a Bíblia. Essa aqui é a minha maior pregação de todas até hoje. Aqui. Até hoje, tudo que eu mais nos meus áudios eu falo a mesma coisa. Ó. Leiam a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Eu estou alertando para vocês para lerem a Bíblia. Lerem a Bíblia. Basta vocês lerem a Bíblia. Tudo que eu falar aqui vocês vão achar lá. Né? Vocês vão ver que é verdade. Porque meu compromisso é com a verdade. Pode ser até que eu me engane em alguma coisa aqui, tá? Porque eu não sou perfeito. Mas a minha intenção é e sempre vai ser a verdade. Trazer as pessoas para Deus e aprender com vocês também, porque ao mesmo tempo que eu estou ensinando aqui, eu aprendo junto. Né? Tá certo? Isso me reforça a sempre estar estudando a Bíblia para saber a verdade. Tá bom? Muito obrigado, querido irmão. Foi uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, obrigado por estar comigo. Obrigado por mais essa meditação, que você possa iluminar a mim e a todos que estiverem ouvindo essa meditação. Seja eles inscritos no meu canal ou não, e aqueles que estão inscritos que não estão me ouvindo. Ilumine, Senhor, e encha, transborda de coração deles de desejo de ler a Bíblia, Senhor. Transborda, Pai, para que eles estudem profundamente a Bíblia. Transborda o coração deles com vontade de saber a verdade, Senhor. Para que eles possam conhecer a verdade e estarmos juntos na vida eterna, Pai. Transborde o coração deles e o meu também, Senhor. Para que juntos possamos estar na vida eterna. Transborde o nosso coração para que sempre queremos saber a verdade e que queremos sempre ler a Bíblia, Senhor. Encha o nosso coração, nossa mente de prazer em ler a Bíblia, Senhor, para que nós possamos entrar da sua verdade, Pai. Somente a verdade, Senhor. Peço que o Senhor abençoe e traga de volta a casa todos que estiver trabalhando, todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, inscritos no meu canal ou não, e aqueles que estão inscritos que não estão me ouvindo, Senhor. Que todos cheguem em casa em segurança, Senhor. Deus abençoe a todos nós, Pai. Que assim seja. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Leiam a Bíblia, é tudo que eu tenho a dizer. Se vocês querem chegar na Terra Prometida, querem ir para a vida eterna, se querem saber como faz para vocês chegarem lá, a única coisa que eu vou dizer para vocês, leiam a Bíblia. Estudem a Bíblia, não só leiam, mas estudem a Bíblia. É ali que vocês vão saber como que vocês vão chegar na Terra Prometida. Esse é o caminho para chegar na Terra Prometida. Ler as Escrituras Sagradas, ler o Cânion, ler a Bíblia. Nenhum livro, seja qual for, nenhum lugar vai levar você à vida eterna. Nem mesmo os livros da Ellen White, que muitos falam que nós adventistas adoramos a Ellen White. Não. O livro dela não vai levar ninguém a nada. O que vai levar a gente à vida eterna é a Bíblia. Ela já é mais do que o suficiente para nos levar para a vida eterna. Os livros de Ellen White, eles podem ajudar a algumas compreensões aí de certas coisas e pode ser uma luz menor, ou seja, um guia para nos levar à luz maior, que é a Bíblia, que é a salvação, que é a vida eterna. Né? A Bíblia é a luz maior. Então, mas eles não substituem a Bíblia, né? Eles podem nos ajudar, claro, também, a ter mais vontade de estudar a palavra de Deus.
mas são livros como se fosse autoajuda, mas não são livros que são substitutos da Bíblia, não. Né? Então, nós temos que estudar a Bíblia. A única fonte da verdade é a vida, é a Bíblia. E o único que nos leva à salvação é Jesus Cristo. É a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ellen White não salva ninguém de nada. Ela não vai levar ninguém à salvação. Nem ela, nem nenhum pastor, nem nenhum líder religioso, nem nenhum outro ser na face da terra, nem Satanás, nem seus demônios, nada, ninguém. Anjos, Abraão, Noé, os apóstolos, ninguém. Somente a Trindade é quem pode nos levar rumo à terra prometida, à vida eterna, que é a terra prometida de hoje, que é a vida eterna, ao paraíso. Só é a Trindade, através do sangue de Jesus naquela cruz, que nós vamos poder alcançar. Só eles podem nos fazer alcançar essa idade, né? Nada mais e ninguém, tá? Assim como Maria era uma pessoa comum e está morta na sepultura esperando Jesus voltar para ressuscitar, ela precisou da graça de Jesus para estar na vida eterna, assim Ellen White também. Ela, assim como Maria, ela foi usada por um propósito. Assim como Débora na Bíblia, Ellen White foi usada por um propósito. Assim como a Isabel, que foi usada para ser João Batista, Ellen White foi usada por um propósito. Assim como Ana, a profetisa, que falou com Maria a respeito do futuro de Jesus, ela também, assim, Ellen White foi usada para um propósito. Né? Assim como Esther foi usada para salvar os judeus lá da morte, Ellen White também foi usada para um propósito. Assim como Ruth foi utilizada ali para fazer parte ali da passagem de Messias para frente, assim também Ellen White foi usada para um propósito. Mas todas elas precisaram da morte de Jesus, né, para estar na vida eterna. Todas elas estão mortas, assim como Raabe também. Então não importa, queridos irmãos. Ellen White não é nada mais do que uma missionária, do que uma pregadora como eu, como você, que está me ouvindo, que leva a mensagem por aí. Ellen White só estava disposta a uma coisa: ajudar aos seres humanos da época, e deixou seus escritos para ajudar também os seres humanos de hoje a alcançarem o Senhor Deus. Porque é sempre isso que ela faz nas suas meditações. Que nós devemos ler a Bíblia. A mesma coisa que eu estou para vocês. Estudem a Bíblia. Elas é que vai nos levar à salvação. Tudo que a verdade fala era para seguir a Bíblia. Nenhum dos textos dela substitui a Bíblia. Nenhum dos meus áudios aqui substitui a Bíblia. Não. Leiam a Bíblia. É tudo que eu tenho a dizer e que ela dizia também. Tá bom? Grande abraço a todos. Amém.